Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Eu convido você, já deu para dar uma descansadinha? Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19, Gênesis capítulo 19, verso 17. Gênesis 19, verso 17. Quem já achou, diga um amém. Verso 17, diz assim, é o primeiro livro da Bíblia. O versículo 17 diz assim: e aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Só esse versículo. Feche os seus olhos, fale com Deus. Senhor, eu estou aqui na tua casa, eu quero ter uma experiência real com o Senhor, porque o Senhor é real, o Senhor está aqui. A primeira parte do culto foi louvor, Deus abençoe os músicos, cantores, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Aleluia! Quando nós estávamos chegando para aqui, assim que começou o louvor, assim que chegou a primeira e a segunda pessoa, Jesus já se fez presente, porque Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E logo após começar o louvor, então a glória de Deus começou a habitar, porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia, 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 aleluia. E Ele é vivo, Ele está aqui, Ele conhece a sua dor, Ele conhece o que está passando dentro de você, Ele sabe das suas frustrações, Ele sabe dos seus sonhos, Ele sabe das suas fraquezas, das suas dificuldades, dos seus temores, dos seus traumas. Peça a Ele: Senhor, eu quero ter uma experiência real contigo nesta manhã. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Esta é a linguagem do reino. Glória, 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 aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, te adoramos por estar aqui neste dia, Senhor, de ceia do Senhor. Te adoramos e te glorificamos pela vida de cada irmão, de cada irmã. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoe nesta manhã, meu Pai. Levanta os abatidos. Meu Deus, que nós possamos ter hoje uma experiência real contigo, Senhor. Porque o Senhor está aqui presente. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor está no meio deles. Ou o Senhor habita no meio dos louvores. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu te peço, Senhor, abra as comportas dos céus nesta manhã e derrame o teu Espírito Santo sobre nós, e que possamos ter uma experiência a mais contigo, Senhor. Oh Senhor da glória, que haja restauração, que haja curas, meu Deus, que haja milagres, porque o Senhor é Deus de milagres, Senhor. Oh Pai querido, santo e poderoso, realiza milagres aqui agora, Senhor. Aleluia, meu Deus, curando, Senhor, os enfermos, levantando os abatidos, salvando, Senhor, aquele que está perdido, e operando grandes maravilhas aqui no nosso meio, porque Tu és Deus. Aleluias. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluias.
abençoa os pastores, abençoa os diáconos, abençoa os músicos, cantores, abençoa as criancinhas, Senhor, guarde e proteja as crianças, abençoa os casais, abençoa as famílias que estão aqui reunidas, e hoje, Senhor, no dia da comemoração do Dia das Mães, cada mamãe seja abençoada neste dia, Senhor. Oh, meu Deus, que o teu nome seja glorificado. Abençoe aqueles que vão estar nos assistindo pelas redes sociais. Coloque as tuas mãos e nos abençoe, Senhor, que lá na sua casa, na sua cidade, no seu sítio, na sua fazenda, onde eles vão estar assistindo da viagem, Senhor, dentro do seu carro, do seu caminhão, do seu ônibus, meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam ter uma experiência real contigo, porque Deus é real. Oh, aleluia, 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 aleluia. Que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Esta é a vida eterna. Nos abençoe nesta manhã, eu te peço humildemente, em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus, podem vos assentar. Obrigado, Jesus. Alguém aceita a água? Muito bem. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta no capítulo 19 de Gênesis, nós lemos apenas um versículo, mas em todo o contexto é tudo que vem antes e depois do texto que nós lemos. Então tudo que vem acima e que vem depois, isso é o contexto. Então no contexto desse versículo que nós lemos, tem muitas lições aqui, muito especial para nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesse dia as lições que existem aqui nesse texto, que vai nos ajudar na nossa caminhada, porque nós estamos numa caminhada. Nós saímos do Egito, que simboliza o mundo, estamos caminhando pelo deserto, mas Deus está fazendo muito milagre nesse deserto, para nos levar até Canaã. E quando chegarmos a Canaã, tem o Rio Jordão, que está em época de cheia. Ele não está com 8 metros, 6 metros de largura, ele está com 2, 3 quilômetros de largura, porque ele transbordou. Foi exatamente essa época que Israel chegou às margens do Jordão, em plena cheia, com 2 quilômetros de largura, e tem que atravessar o Jordão. Então Deus chamou Moisés e disse: Moisés, fala com o povo, para que seja consagrado, para que eles se separem, porque amanhã, para que eles se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio deles. Então, o momento da chegada, da travessia para Canaã, é momento de grandes milagres. Deus vai fazer muitos milagres. Muitos milagres. Aí Moisés convocou o povo de Israel, eles santificaram, e no outro dia, Deus falou assim: olha, manda eles ficarem 1000 côvados distante da arca, para que eles não percam a direção, porque o caminho que eles vão entrar agora é caminho que eles nunca passaram. Então eles têm que estar de olho na arca. Assim que os sacerdotes pisarem na água, o milagre vai começar a acontecer. E aí eles ficaram 1000 côvados. 1000 côvados dá 450 metros, que é 45 centímetros cada côvado.
Então 450 metros de distância da arca, que simbolizava a presença de Deus. E quando os sacerdotes, entraram no Rio Jordão, que molharam seus pés, a água foi fazendo assim, olha, foi abrindo. Foi abrindo. Foi abrindo. As águas da parte de baixo foi embora. E ficou aquele vale para o lado de baixo, assim, tudo sem água. E para cima, a água descia e foi formando um paredão, paredão, paredão. E o povo entrou em Canaã sem molhar os seus pés. É o que Deus está preparando para a sua igreja. Nós estamos prestes a entrar na Canaã celestial, e muitos milagres Deus vai fazer no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Prepare-se, porque já ouço ruídos de grandes chuvas. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, nós estamos vivendo dias assim tenebrosos, vamos dizer assim. Quando você abre os canais das redes sociais, tem pessoas que direcionam o seu canal para um determinado grupo de pessoas que estão planejando fugas para as outras nações. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem pessoas que estão todos os dias treinando. Quanto tempo que ele gasta da sua casa até a montanha, onde ele vai se abrigar das catástrofes apocalípticas que estão para acontecer no planeta Terra. Então eu vi um casal, esse casal era apaixonado por moto, e principalmente uma das motos mais caras que tem nos Estados Unidos, que é a Harley Davidson, que é caríssima. Quando a pessoa coloca lá, vende-se uma Harley Davidson, ele não fica com ela nem uma hora mais. A procura é caríssima. Aí eu vi esse casal, o marido falou assim, olha, eles não têm filhos. Ele falou, vou dar minha última volta na minha moto, porque eu sou apaixonado por moto. Eu e minha esposa, a gente corre as montanhas, viaja, mas eu vou ter que desfazer da minha moto e vou dar minha última volta agora nas montanhas, porque eu já tenho um comprador para ela, vou vendê-la por $20 mil e vou comprar tudo em comida enlatada. Olha como é que as pessoas estão planejando. Vou comprar tudo em comida enlatada, e a casa dele já não tinha mais onde colocar lata de comida. Aí falou, vou colocar debaixo da cama, vou colocar em armário, vou encher isso aqui, $20 mil só de comida enlatada. Outros estão ensinando as pessoas, outros canais estão ensinando a pessoa a preservar alimento até 1 ano, até 10 anos, enlatando, empacotando. Aí tem pessoa que fala assim, olha, você usa 1 litro de uma garrafa PET, você vai conseguir guardar o arroz por 2 anos. Então as pessoas estão assim preocupadas em preservar, em ter o que comer quando esse planeta estiver revirando. Então nós estamos vivendo dias tenebrosos, porque alguém fala assim, olha, alguém lá tem um canal que ele orienta as pessoas que querem fugir para Portugal. Ele fala, gente, não vem para Portugal, porque Portugal está a mesma coisa, e Portugal aqui, você vai chegar aqui, você vai trabalhar e não vai ter o salário que você está pensando que tem, ou que vai ter, porque aqui um aluguel custa X, outro custa Y, então você não vem para cá que você vai ter uma decepção. Então as pessoas ficam procurando para onde eu vou fugir, para onde eu vou, e fica revirando os canais,
vou fugir para a Europa, vou fugir para a África, vou fugir para a Ásia, vou fugir. Irmãos, esse é o momento em que as pessoas não sabem o que fazer. E a melhor coisa, no meio dessas trevas densas, a coisa mais extraordinária é quando alguém chega e dá uma direção para nós. Você não precisa estocar alimento. Você não precisa fugir para outro país. Você não precisa assustar, nem apavorar. Aí aquela pessoa chega e te dá uma direção. Aí toda aquela trevas, ela vira luz. Porque você sabe o que vai fazer. Você não precisa estocar alimento às dezenas e dezenas de quilos, transformar sua casa num enorme celeiro. Não precisa, porque Deus já enviou o seu anjo para falar o que nós temos que fazer. Ele trouxe luz. O profeta Isaías disse assim: os que habitavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Ele está falando da vinda, do nascimento de Jesus. A luz raiou. Então, quando um anjo chega, quando alguém chega e nos dá direção, e junto com essa direção, tem sinais. Sinais que não devem ser negligenciados. Sinais que não devem ser deixados de lado. Nesta vinda do anjo, nós temos que estar no lugar certo. Por quê? Porque senão, se estivermos no lugar errado, haverá perdas no presente e comprometimento do futuro. É o que esse texto fala para nós. É o que esse texto nos ensina. Estarmos no lugar certo, para que não haja perdas no presente e nem comprometimento do futuro, e nem negligenciar os sinais que Deus dá. Então, irmãos, a palavra de Deus, nesse texto, ele mostra para nós que Ló, ele era sobrinho de Abraão, portanto, seu pai era irmão de Abraão, ou a sua mãe, irmã de Abraão. Então, quando Deus chamou Abraão para sair da casa dele, da sua parentela, e vir para a terra que Deus lhe mostraria, ele falou: tio, posso ir com o senhor? Claro, venha. Aí, Abraão já tinha alguns bens materiais, quando ele saiu de Padã Arã, da família dos seus pais. E já tinha algumas coisinhas, mas Deus foi abençoando a vida dele, que ele foi aumentando o seu patrimônio. E, consequentemente, o sobrinho que estava na sombra, que quando você está perto de gente abençoada, o que acontece? Você é abençoado. Ande com pessoas abençoadas e serás abençoado. Ande com pessoas sem bênção e não terá bênçãos. Aí cumpre-se aquele ditado: me digas com quem andas e te direis quem és. Então, posso te seguir? Pode. Aí ele começou também ele começou a trabalhar para o seu tio e receber os seus salários do seu tio, e ele foi enriquecendo também na sombra do tio. Na sombra do tio.
Então, por isso, nós temos que escolher nossas companhias. Você, moça, que está pretendendo se casar, que quer ter alguém que vai te fazer feliz. Te fazer feliz não, porque nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer o outro feliz. O casamento feliz, ele acontece com duas pessoas felizes, porque nenhum homem tem o poder de fazer uma mulher feliz e vice-versa, porque a felicidade é um dom de Deus, é uma bênção que vem de Deus. O homem só é feliz se ele está com Deus. Se ele tiver Deus, ele está feliz sozinho, ele está feliz sem dinheiro, ele está feliz sem emprego, ele está feliz e Deus vai abrir as portas e abençoar a vida dele. Agora não adianta ter tudo e não ter Deus, ele é infeliz, porque a felicidade é algo que vem de Deus. Então, moça, você que vai escolher alguém que vai estar na sua companhia, não para subtrair de você, e nem para empatar com você, mas para somar com você. É assim que você deve ver quando você for escolher o seu futuro cônjuge. Alguém que soma com você, não pode empatar, porque se for para empatar, fique na casa dos seus pais, que aí você não vai sofrer. Agora, se for para somar, você está vindo para a minha vida para quê? Para somar? Então, seja bem-vindo. Mas se for para empatar, ou para subtrair, tirar o que você lutou, conquistou, então dispensa, porque essa não é uma boa companhia. Então, Ló, ele, com a companhia do seu tio, ele cresceu tanto que ele tinha já servos e ele tinha pastores para cuidar do seu rebanho. Aí, logicamente, no deserto não tem muita água e também não tem muita grama para alimento do rebanho. E aí o que aconteceu? Os pastores de Abraão com os pastores de Ló começaram a brigar por causa de água, por causa de capim. Mas é coisa, irmãos, que tem solução. Às vezes, os problemas familiares, eles podem ser problemas ao olhar humano, parecem insolúveis. Mas os problemas humanos, os problemas familiares, por mais difíceis que eles sejam, eles têm condições de serem solucionados de forma consciente, de forma inteligente, de forma lúcida. Vamos ver o que está acontecendo entre nossos pastores. Vamos conversar. Então, olha, vamos fazer aqui uma divisão. Os seus pastores vão trabalhar para você e os meus vão trabalhar para mim, mas nós não vamos nos separar. Não, tio, eu não quero mais, eu quero ir embora. Foi a pior coisa que Ló fez. Isso acontece na vida de muitos jovenzinhos que estão me assistindo agora pela rede social. Tem uma briguinha com a mamãe. Mas eu vou embora daqui. Filha, que você vai fazer o quê? Não, eu vou embora daqui. Mas você não vai sair daqui agora, não. Não estou doido que chega meus 18 anos. Para me rachar fora daqui. É a pior coisa é a pior escolha a fazer na sua vida. Foi o que aconteceu com Ló. Por causa da discussão dos pastores entre si, ele preferiu sair da sombra do tio. Ele preferiu sair da proteção do tio, que tinha a promessa de Deus na sua vida, e ele sairia sem promessa nenhuma. Está dando para você entender? Por isso que a Bíblia diz: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias sejam prolongados na terra e possa prosperar na terra que Deus está te dando. Respeita seu pai, respeite a sua mãe. Esse é o segredo. Mas quando você toma decisão insana, porque uma decisão insana, sem perspectivas, sem análise, sem saber as consequências,
E simplesmente porque teve uma rixa, teve uma pequena discussão com a mamãe, que não queria que você saísse aquela hora da noite, e agora você toma a pior decisão da sua vida. Quer deixar o conforto do seu lar e a proteção dos seus pais para aventurar numa vida que você não sabe aonde vai chegar. Mas ele estava fixo no seu pensamento de separar do seu tio. Aí o tio falou: filho, então faz o seguinte, escolha o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Então pode escolher. Irmão, quem tem a bênção não precisa ter olho grande. Já viu falar do olho grande? Olho gordo. Tem muita gente que tem medo do olho grande. Irmãos, a Bíblia fala que aquelas pessoas que são de Deus, nenhum encantamento pode atingi-los. Pode macumbeiro trabalhar dia e noite contra você, mas o demônio não vai nem aproximar. Sabe por quê? Porque nós estamos cobertos com o sangue do Cordeiro, nós estamos protegidos pela poderosa mão de Deus, e o Senhor habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e o mal não pode nos tocar, diz a Bíblia, diz a palavra de Deus. Aqueles que são de Deus, o maligno não lhe toca. Aleluia! Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for escolher para o norte, eu vou para o sul, e vice-versa. Aí ele olha, levanta os olhos e vê as campinas de Sodoma, como um jardim regado. Já viu aquela grama verdinha, bonita, com aquele rio calmo, tranquilo. Como diz o salmista, me leva para as águas tranquilas, para as águas de descanso, e refrigera a minha alma. Ô tio, o senhor vai deixar eu escolher? Pode escolher. Aí ele vê as campinas de Sodoma, que era a coisa mais linda, parecendo um paraíso, e olha para o outro lado, só rochas, pedregulhos, pó. Então, tio, eu vou montar minhas tendas com meus pastores, com os meus rebanhos. Eu vou montar aqui do lado de Sodoma e Gomorra. E aí foi para lá. Foi para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, ele tipifica, a cidade de Sodoma tipifica o mundo, o sistema do mundo que nós estamos vivendo, dominado pelo Deus deste século, como diz o evangelista João. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, Sodoma tipifica um mundo escravizado no pecado, sujeito a Satanás e rebelde contra Deus. Ele sabia que Sodoma não tinha uma boa fama, que os homens de Sodoma eram maus, mas ele foi a si mesmo e foi montando as suas tendas até Sodoma, e ele instalou a sua moradia em Sodoma. E ali ele montou a sua casa. Suas filhas começaram a namorar para se casar com os sodomitas, mas ele não sabia o que Deus estava para fazer com Sodoma. Eu quero dizer uma coisa para você. Sodoma era tão rebelde, tão afastada de Deus, que até jovens estavam contaminados. Está aí registrado no capítulo 19, verso 4, e já está aqui nas minhas mãos. E antes que deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até ao velho. Irmãos, todos nós
você que é pai, você que é mãe, a gente sabe que o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente ainda não desenvolveu a sua capacidade cerebral total, que dê a ele capacidade para discernir o bem do mal, o certo do errado, o perigoso do não perigoso. Ele ainda não tem essa capacidade. E aí, todos os pais esperam que o filho, ele atinja essa capacidade para você tranquilizar sua alma. Bom, agora o meu filho está bem, porque ele sabe o que é certo, o que é errado, o que faz mal, o que faz bem, o que não é bom, o que é ruim. Ele sabe, então agora eu estou tranquilo. Mas não, aqui no texto mostra que a pessoa idosa também estava descontrolada. A gente espera que uma pessoa de idade, ele tenha adquirido maturidade. Ninguém espera de uma pessoa de 50, 60, 70 anos fazer bobagem, porque ele já tem a experiência da vida que ele vem construindo desde o seu nascimento, e a vida bateu bastante nele, ele adquiriu bastante experiência. Então sabe-se, entende-se que uma pessoa que tem uma certa idade, uma idade de maturidade, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa que saiba o que está fazendo. Mas aqui, tanto moços quanto velhos estavam desequilibrados. E nós, se nós perguntarmos a um jovem, vamos perguntar a uma criança, perguntar assim, olha, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser igual papai. Eu quero ser igual a mamãe. Porque os adultos são exemplo para os jovens. Os adultos são exemplo de vida para os jovens. Mas aqui, o texto mostra que aqui estava tudo contaminado, não havia nem velho, nem jovens que estavam livres da rebelião, livre da escravidão, livre da sua luta contra Deus. Não havia ninguém. E Ló era um homem justo, segundo o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, lá no capítulo 2, verso 7 da segunda carta, ele fala, o justo Ló, que habitou em Sodoma, Deus o tirou, salvando, para que ele escapasse da morte. Porque Ló viveu em Sodoma, mas ele não deixou se contaminar pelas ações, pelas atitudes dos sodomitas. É o que a igreja está fazendo hoje. Nós estamos no mundo, mas não vivemos o curso do mundo, não vivemos o sistema do mundo, porque o reino que nós vivemos, ele tem leis próprias. Ele tem luz própria, ele tem comando próprio, ele tem um rei, esse rei tem um reino, e esse rei tem os seus súditos, esse reino tem os seus moradores, que seguem as leis do reino. E as leis do reino, elas não ferem as leis dos homens, porque as leis dos homens foram tiradas das leis do reino. Mas quando uma lei que o homem faz, que ela contraria a lei do reino, então essa lei, nós não podemos estar debaixo dela, porque ela contraria a vontade do reino, ela contraria o rei do reino. Então Ló, ele não se contaminou com os sodomitas. A verdade está aí no versículo 9.
do capítulo 19. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo, se referindo a Ló, esse indivíduo veio habitar aqui e quereria ser juiz sobre tudo. Então, o que Ló fez? Ele tentou ajudar os sodomitas. Ele tentou passar para os sodomitas que existe um Deus que perdoa, um Deus que salva, um Deus de amor. Mas eles consideravam Ló como juiz sobre eles. Quando ele disse: olha, não faça isto, não faça aquilo, porque você desagrada o Criador. Você está querendo ser juiz sobre nós, sobre tudo. Você é um estrangeiro e quer ser juiz sobre nós. Então, Ló desconhecia o que Deus estava para fazer sobre Sodoma. Mas Deus revelou a Abraão, seu tio. Abraão estava lá na sua tenda e de repente chegou uns homens diferentes. E Abraão reconheceu que aqueles homens eram diferentes. Já logo começou a buscar um melhor cordeiro, matou e fez um banquete para aqueles homens. E aquele homem, um daqueles, era Jesus. No seu ministério, no Velho Testamento. Vou te dizer por quê. Porque Abraão o adorou. Se fosse anjo, não aceitaria adoração. O anjo verdadeiro de Deus não aceita adoração. Porque eles são conservos nossos. Porque a nossa tendência é quando vê um ser santo, um ser que está na dimensão divina, que vive na atmosfera divina, a nossa tendência é de reverenciá-lo. E a tendência humana é de se curvar, de se ajoelhar. E se é um anjo verdadeiro, ele pega a pessoa, levanta, como aconteceu com Pedro, quando o anjo apareceu para ele. Que ele foi ajoelhar. Ele falou: Pedro, não, levanta. Porque eu e você adoramos a Deus. Eu sou conservo contigo. Nós somos conservos. Nós juntos adoramos a Deus. Então o anjo verdadeiro não aceita a adoração humana. E nem de outros seres, porque ele é criatura. Mas quando aquele anjo aceita a adoração de Abraão, ele mostra que ele é Deus. E aí ele diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o seu pecado chegou até as minhas narinas. Aí começa a intercessão de Abraão, intercede por seu sobrinho Ló, que está lá na cidade. Senhor, matarás o justo com o ímpio? De forma nenhuma. Aí começou a intercessão, intercedeu, até chegar em 5 pessoas. Se tiver 5 justos, o Senhor vai destruir? Não, por amor aos 5, eu não vou destruir. Aí Abraão ficou quieto, porque não havia 5. Aí a noite vai chegando, Ló estava assim na frente da sua casa e vê 2 homens entrando na cidade. Aí ele vê que aqueles homens vão passar direto. Aí uma das coisas bonitas que tem o judeu é hospedagem. Eles são pessoas assim muito dadas. Eles são pessoas assim que gostam de ajudar, que gostam de fazer, principalmente com estrangeiros. Então aqueles homens passou em frente, fazendo que ir embora. Ele falou: gente, olha, vocês 2 aqui, olha, vem pousar na minha casa. Ele falou: não
nós vamos pousar aqui na rua mesmo. Não, insistiu com eles, entre na minha casa. Insistiu com eles até que eles entrassem. Mas ele estava ali com a missão, exatamente para salvar Ló. Mas ele estava esperando a reação dele, porque Deus não obriga ninguém. Deus espera que nós tomemos a decisão. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, sara todas as feridas. Então ele espera que a pessoa o convide. Aí a insistência de Ló foi tão grande que eles entraram. Aí Ló fez um banquete para eles. Na mesma hora a notícia correu em Sodoma: tem duas pessoas diferentes na casa de Ló. Na mesma hora juntou homens velhos e jovens. Ló, cadê os dois homens que entraram na sua casa? Traga-os para fora, para que abusemos deles. A minha versão, traga-os para fora, para que nós destruímos eles, façamos-lhe mal. Mas em outra versão está: abusemos deles. Ló ficou apavorado, porque a casa dele foi cercada. E a Bíblia fala aqui, todos os moradores de todos os bairros, era como o Juiz de Fora inteira, de todos os bairros viesse para uma só casa e cercasse aquela casa para provocar uma grande invasão. Jovens e velhos, tudo contaminado, tudo contaminado. Aí Ló saiu e falou: gente, esses homens são estrangeiros da minha casa. E segundo a nossa tradição, nós temos que guardá-los, protegê-los, cuidar deles. Então faça o seguinte: olha, eu tenho duas filhas, eu ofereço essas filhas para vocês fazerem o que vocês quiserem. Olha o que ele fez. Ele ofereceu suas filhas para serem maltratadas pela mão daqueles homens. Fala: não nos interessa as tuas filhas, nós queremos eles. Aí na mesma hora, Ló entrou. O anjo puxou ele para dentro da casa. Ló não sabia até aquela hora quem que eram esses homens. Eles puxaram Ló pelo braço para dentro de casa e falou assim: olha, nós estamos enviados aqui por Deus. Deus nos enviou aqui para tirar vocês, porque esse lugar será queimado, esse lugar será destruído. Então ajunta suas coisas aí, ajunte as suas coisas, prepare para sair. E aí eles começaram: já que você não vai abrir a porta, gritaram lá de fora, então nós vamos entrar. Aí começaram a tentar arrombar a porta, meter o pé na porta, tentaram derrubar a porta. Aí o anjo só estendeu as mãos, eles ficaram cegos. Todo mundo ficou cego na frente da casa de Ló. E eles começaram a procurar a porta e não acharam, ficaram procurando a porta a noite inteira. Foi aquela hora que eles estavam preparando para sair. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus voltará no momento das trevas mais densas que o planeta estiver passando. Quando as trevas mais densas, as trevas espirituais, as trevas da corrupção, as trevas de tudo que é lixo, da contradição contra Deus, das atitudes humanas contra Deus, quando as trevas estiverem densas a ponto de ser palpáveis, aí Jesus vem no meio daquelas trevas, porque diz, o anjo grita: é meia-noite. O anjo chegou. Aí a Bíblia fala que à meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito era para as noivas prepararem suas lâmpadas, porque o noivo chegou. Aleluia! Enquanto as trevas se intensificam, a igreja enche a sua botija. Aleluia! 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 Aleluia!
Aí o anjo, a Bíblia fala que nós já escapamos das malhas do inimigo, porque o Senhor nos tirou da corrupção deste mundo, conforme 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Deus nos comprou, somos propriedade exclusiva do Senhor, fomos comprados não com ouro, nem com prata, nem com coisas perecíveis, mas fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus Cristo, e Deus nos fez sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que foi comprado e foi eleito pelo Senhor para anunciar as grandezas e o poder desse Deus extraordinário que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia, aleluia. Aleluia. Aí o anjo chega no texto que nós acabamos de ler. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que aquilo que eu falei no princípio, Ló só estava no lugar errado. Ele era um homem de Deus, mas ele estava no lugar errado. Os seus olhos se encheram quando viram Sodoma. Então nossos olhos não podem se encher quando vê as belezas do mundo. Tem um jogador de futebol. Ele comprou uma mansão gigantesca. Ele olhou a mansão dele e falou: aqui não vai acontecer nenhuma tragédia. Essa mansão me parece que custou 20 milhões de reais. Aqui não vai acontecer nenhuma tragédia nesse lugar, porque mata e rochas enormes de pedras. Então, essa casa está muito bem construída no lugar que está. 20 milhões, comprou. Agora, esse ano, nas chuvas de verão, a montanha derreteu em direção a essa mansão. Aquilo que parecia seguro, aquilo que parecia inquebrável, aquilo que parecia indestrutível aos olhos humanos, agora se derrete e vem em direção à mansão. A sua mansão perdeu toda a beleza e a imponência, porque quem olha para ela agora não paga mais nem 2 milhões pelo que aconteceu ao redor dela. A montanha derreteu e veio para cima da mansão. Aqui em São Paulo, Ilhabela, eu vi a reportagem, o dono da mansão, não vou dizer o nome dele, é famoso. Quando ele vê a sua mansão ameaçada pela montanha que se derreteu, pelas enormes pedras que vêm em direção à sua mansão, ele chora pelo prejuízo que ele teve de 20 milhões. Às vezes o mundo nos engana com as suas belezas atrativas, porque os nossos olhos físicos, eles só podem enxergar aquilo que nós estamos vendo nu diante dos nossos olhos, ele não enxerga além. Mas quando nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus, nós não olhamos com esses olhos, nós olhamos com os olhos espirituais e com a direção do Espírito Santo. Deus mandou um sinal para Ló, que a separação que ele fez do tio não era boa. E às vezes, eu quero dizer para você que rapaz que está aqui, que abandonou sua casa, está morando no apartamento sozinho, correndo risco sozinho, sem ter a proteção do seu pai, da sua mãe, e você que me assiste,
Se você pode voltar, volte para o convívio da sua casa. Porque lá você tem o apoio e o abraço do seu pai e da sua mãe. Porque senão você só vai valorizar depois que você perder. Puxa vida, eu perdi minha mãe. Por que eu fui sair da casa do meu pai? Eu podia ter abraçado ela todo dia. Eu podia ter... Às vezes são coisas que se arrepende tarde demais. Então, agora não é tarde, dá tempo. Deus mandou um aviso para Ló. Sabe qual o aviso foi? Houve uma guerra de 3 reis contra Sodoma. E eles foram lá, atacaram Sodoma e levaram tudo que tinha na cidade. Gado, pessoas, crianças para serem escravos. Aí chega aos ouvidos de Abraão que Ló, o seu sobrinho, sua esposa, suas filhas foram todas levadas pelos reis que atacaram Sodoma. Na mesma hora, Abraão reuniu 318 homens que nasceram ali na sua casa, na sua tenda. Juntou esses homens treinados por ele, criados em sua casa, de confiança, montaram em seus camelos e partiram atrás de Ló, para onde os havia levado. E foi lá, resgatou Ló, sua esposa, suas filhas e todos os bens de Ló que havia levado. Resgatou tudo e trouxe de volta. Era para Ló fazer o quê? Você hoje, se você estivesse no lugar de Ló, o que você faria? Tio, posso voltar para a sua companhia? A gente vai se entender a partir de hoje. Deus está mandando sinal para você, rapaz que está aí. Você, moça que está aí, Deus está mandando um sinal para você. Não negligencie o sinal que Deus está te dando. Volte para a casa dos seus pais. Se você não constituiu família, a não ser que você tenha constituído a sua família, é diferente. Você saiu de casa para constituir a sua família. Mas se você saiu por pirraça, se você saiu para poder ficar longe das ordens e da direção da sua mãe, então volte, porque essa pirraça sua vai te levar para a destruição. Tio, posso voltar para casa? Claro, na mesma hora. Mas ele insistiu em continuar em Sodoma. As decisões que tomamos podem nos levar à perda presente e à perda futura. Então, o que o anjo falou? Olha aqui. Já viu quando a pessoa quer escapar da morte, mas tá muito devagar, quase parando? O anjo, gente, olha, vamos prepara tudo aí. Cadê os seus genros? Traz aí, chama o seu genro lá. Os genros estavam tudo em casa. Chama os seus genros. Toma aí, está aqui o versículo 2. Então disseram os varões: tem alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade, tira-os fora desse lugar. Versículo 12. Tira-os fora daqui, porque o Senhor vai destruir. Aí sabe o que os genros fizeram? Teve Ló como zombador. Está zombando da gente, não vai acontecer nada disso não. Aí vem a ordem do anjo no texto que nós lemos: escapa-te por tua vida e não olhes para trás. Aí, mesmo assim, eles ainda estavam devagar, quase parando. Foi preciso o anjo pegar na mão deles e arrancá-los dali. Escapa-te pela tua vida. Irmãos, hoje, o tempo que nós estamos vivendo hoje, você pode observar como está difícil ganhar uma alma para o Senhor Jesus. Por isso que as igrejas estão se transformando em lugares de entretenimento. Muitos vêm para a igreja para assim,
entreter. Vou ver aquilo lá, vai ser bonito, aquela peça, aquele teatro, aquele negócio todo, e depois eu venho embora para casa. Irmãos, nós não podemos brincar com o perigo. Escapa-te, salva a tua vida, e não olhes para trás. Mas e meu gado, tudo que eu tenho, já era. Deus mandou o aviso lá atrás. Você não entendeu o aviso de Deus. Então agora, escapa-te, salve a tua vida. Aí ele sai com a mulher e com a roupa do corpo. Ficou pastores para trás, ovelhas, tudo, gado, tudo para trás. Genro, ficou tudo para trás. Sai Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Subra para as montanhas e vai embora, porque eu não posso destruir isso enquanto você estiver aqui. Olha que Deus maravilhoso, irmãos. Aleluia. Ele não destruirá esse mundo enquanto a igreja estiver aqui. Esse mundo está pendurado pela igreja. Eu estou arrepiado aqui, porque a presença do Senhor é real aqui entre nós. Saia daqui, porque eu não posso destruir isso enquanto você estiver aqui. Sabe por que teu filho ainda não foi destruído por causa de você? Você cobre os seus filhos de oração. Você cobre o seu casamento de oração. Você cobre a sua casa de oração. Nós estamos cobrindo esse mundo de oração. Nós oramos pela igreja espalhada por esse planeta. E é isto que está segurando esse mundo. Porque a Bíblia diz: até agora o espírito dele já está no mundo, mas até agora tem um que o detém, até que do meio seja tirado. E quando for tirado, então será revelado o iníquo, o homem do pecado. Sabe por que o anticristo não chegou? Não está ansioso para aparecer? Ele está ansioso para mostrar as suas unhas. Ele está ansioso para mostrar os seus chifres. Ele está doido para poder enganar, porque ele virá em pele de cordeiro, mas quando ele falar, ele falará como dragão. Sabe por que ele ainda não apareceu? Porque a igreja está aqui. Mas quando for tirada, aí será revelado o iníquo, o homem do pecado. Então esse mundo está sendo sustentado pela igreja. Aleluia. Aleluia. Escapa-te e fuja. Não olhe para trás. Aí eles começam a subir a montanha. Aí a mulher de Ló falou: não é possível que eles vão destruir minha casa, meus gados. Aí ela olha para trás. Quando ela olha para trás, ela vira uma estátua. Ela morre. Ela petrifica. Ela fica petrificada. E aí Ló nem olha para trás, ele olha e vê que ela virou pedra. E ele continua, minha filha, vamos embora. E vai para a montanha. E aí, olha o que está escrito no versículo 23. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Verso 24. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Aquilo que Deus disse que faria, Ele fez. Deus falou que esse mundo vai ser destruído e o será. Será destruído.
escapa-te com a tua vida, salva. Então preste atenção agora. Quando Ló se pôs no lugar errado, ele foi recebido pelo aviso de Deus, quando ele foi atacado e perdeu tudo, e Abraão foi lá e trouxe de volta. Ali foi o aviso de Deus: saia, volte para a companhia do seu tio, porque você vai perder. É a perda do presente. Aí ele tem tudo de volta, mas ele perde, primeira perda, todos os seus bens e seus pastores e servos, porque ele sai com a mão na frente e está atrás, no ditado popular. Na montanha ele perde a sua esposa, e quando ele chega lá nessa cidade de Zoar, as suas filhas falam assim: minha irmã, como é que nós vamos fazer agora sem herdeiro? Ah não, vamos ter filhos com o nosso próprio pai. Aí deram bebida para o pai, embebedou-o, e as filhas tiveram filho, engravidaram do próprio pai. Quem são essas pessoas? Os moabitas e os amonitas. A primeira teve o filho e chamou Moabe. A segunda teve filho e chamou moabitas e amonitas. Amon, chamou de Amon. Então os moabitas são filhos das filhas da filha de Ló, sobrinha de Abraão. Então tem um parentesco com Israel. Mas quem são os moabitas e amonitas? Inimigos ferrenhos do povo de Israel. São parentes, mas são ferrenhos inimigos. Então em guerra toda a vida. Por quê? Porque os amonitas e os moabitas, eles acham que os israelitas roubaram as suas terras. E as terras eram de Abraão, eram dos israelitas, porque Deus falou para Abraão: onde pisar o teu pé será terra dos seus descendentes. É por isso que nós temos hoje brigas enormes de famílias. Irmão matando irmão por causa de uma casa velha que a mãe ou a avó deixou. Alguém mata o outro por causa de 1 metro de terra. Eu conheci um homem de Deus, que ajudava muito a igreja, porque ele era empresário, morava aqui na Rio Branco. E esse homem, tudo o que precisava na igreja, ele investia, porque era um homem que tinha um amor muito grande pela obra, ele e a esposa dele. Ele compra uma fazenda. Aí quando ele leva o topógrafo para fazer as medidas da fazenda, o topógrafo descobriu que a cerca da fazenda vizinha estava 1 metro dentro da fazenda dele. 1 metro dentro da fazenda. Irmãos, um montão de terra, não tem que fazer nada. Vai brigar por causa de 1 metro de terra? Mas ele quis brigar. Aí ele arrumou os empregados da fazenda, foram lá, começou a arrancar a cerca do homem e colocaram no lugar certo, 1 metro depois da fazenda dele. Aí o homem foi lá, mandou seus empregados lá, viu que ele estava fazendo isso, avisou o dono foi lá e falou assim: olha, não faça isto. Eu comprei, já estava assim, você comprou, já estava assim, não faz isso. Ele falou: não, eu vou colocar a cerca onde ela deve ser colocada. E o homem foi embora: não faça isto. Aí ele continuou fazendo, tirando a cerca e colocando 1 metro para dentro. Aí o homem voltou lá: você não vai parar não? Não. Arrancou o revólver, matou ele lá no meio dos moirões e dos arames farpados. Que adiantou? Alguém vai levar alguma coisa aqui? Alguém vai levar aquele pedaço de terra, aquele barranco que está lá? Alguém vai levar aquilo? Mas os filhos se matam. É o que está acontecendo com os moabitas e os amonitas. Até hoje são inimigos ferrenhos de Israel. Nos Estados Unidos, 2 famílias, que virou até filme,
Elas brigaram gerações e gerações. Aí um dia o repórter chegou perto de um membro da família que já era lá não sei de quantas gerações já tinha para trás. Por que você está brigando? Eu não sei, só sei que aquela família é meu inimigo. E sabe por que eles brigavam? Por causa de terra, por causa de herança. Aí os descendentes continuavam brigando, mas não sabiam por que estavam brigando. Eu te mato, você me mata, eu me mato, eu te mato. Mas não tem jeito de matar um, acabou, não tem que matar outro. Mas eu me mato, eu te mato, você me mata, eu te mato. E então assim, ficaram assim um tempo. Entra na internet, no Google para você ver. Coloca lá, famílias que brigaram a vida inteira lá nos Estados Unidos por herança. Você vai ver quantos que morreram. Se você não conseguir, eu vou tentar e trago no domingo que vem para você. Eles brigaram e não sabem o que está brigando. E aconteceu com os amonitas e os moabitas. Até hoje são inimigos ferrenhos de Israel. Eu já estou indo para os finalmente. Então, irmãos, dependendo do lugar aonde a gente está, há perdas momentânea e futura. Foi o que aconteceu com eles. Tiveram perda presente e perderam o futuro deles. Viraram inimigos dos parentes. Jesus falou sobre isto. O profeta não tem honra na sua casa, na sua pátria. Você pode observar. Quando você tomou a decisão de servir a Jesus, cadê aquele parente seu que sempre ia na sua casa? Desapareceu. Não visita mais você. Porque você decidiu escolher Jesus. Virou seu inimigo. Sem você ter feito nada. Muito pelo contrário. Atendia melhor do que antes. Então, irmãos, essas lições que nós aprendemos aqui, escapa-te por tua vida. Às vezes você se preocupa tanto com aquelas pessoas que não querem nada com Deus, e você põe em risco a sua própria salvação. Ore por ela, deixa ela tomar a decisão dela, mas cuida da sua vida espiritual, cuida de você, porque em plenas trevas o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando a igreja for retirada, a tribulação começa neste mundo. Quando Ló chegou a Zoar, choveu fogo e enxofre do céu. Quando a igreja for tirada, a grande tribulação começa aqui. Então, vamos guardar estas lições. Não escolha pela vista. Observe os sinais de Deus. Deus manda sinais. Esses sinais podem ser da natureza, cosmo, usando o cosmo, o planeta, usando vento, usando terremotos, usando maremotos, usando furacões. Jesus, os discípulos falaram: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do tempo? Olhe para que ninguém te engane. Olhe o cosmos. Olhe o que vai acontecer no mundo. Terremotos, furacão, vulcões, pestes. Aí vem para o que está acontecendo na vida humana. Violência, corrupção, traições. Tudo isso são sinais. E às vezes, quando Deus vê que nós estamos saindo do nosso caminho, Ele manda sinais. Então nós temos que estar observando os sinais de Deus. Deus pode usar um anjo para falar com você, um anjo para te mostrar, porque nunca Deus destruirá o justo com o ímpio. Deus sempre disse: eu farei a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Mas observe os sinais quando Deus fala, e volte às origens. Volte às origens. Se for preciso começar do zero, comece do zero, mas siga no caminho certo. Porque senão, perdas no presente e compromete o futuro.
A decisão das filhas de Ló, que foi do próprio Ló, comprometeu o futuro das suas filhas e dos seus descendentes. Estão condenados porque são inimigos do povo de Deus. E quem é inimigo do povo de Deus será destruído. Por quê? Porque não observaram os sinais de Deus. Que Deus nos ajude. E eu encerro. Em Cristo todos nós estamos seguros. Amém? Não precisa encher sua casa de lata, de comida. Porque se for preciso, Deus mandará pão do céu. Aleluia. Não precisa vender o que você tem, o seu carro, para comprar comida enlatada. Não precisa começar, eu vou empacotar arroz, vou sacar arroz, vou fazer isso, fazer aquilo para proteger, quero encher minha casa de comida. Não faça isso. Isso acaba ensinando para nós que nós não estamos crendo em Deus, nós não estamos confiando em Deus. Eu quero dizer uma coisa, Deus move céu e terra para cuidar do seu povo. Se for preciso, se faltar comida e ainda o arrebatamento não aconteceu, pode crer, quando você acordar, vai ter um maná do seu lado, vai ter um maná em cima da sua mesa, vai ter um pão em cima da sua mesa, vai ter comida em cima da sua mesa. Deus vai enviar o anjo, como enviou para Elias, e colocou lá do lado dele pão e água para que ele comesse, pão aquecido na brasa, pão assado na brasa, ainda melhor ainda, pão churrasco. Aleluia! Deus mandou para Elias, o corvo, levar pão e carne para ele. Faltava carne na mesa do rei, mas para Elias não faltava carne nem pão, porque o corvo vinha trazer. Aí Deus mandou trazer para você. Amém. Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Nós estamos no abrigo. Nós estamos abrigados, escondidos em Deus por Cristo. Cristo nos escondeu nos lugares celestiais. Então o inimigo não pode vê-lo, o inimigo não pode tocar em nós, porque estamos no abrigo de Deus. Estamos abrigados em Deus. Aleluia! Aleluia! Feliz é o homem e a mulher que esconde debaixo das asas do Altíssimo. Nós estamos abrigados debaixo das asas do Altíssimo. A nossa vida jamais será abalada. Amém? Feche os seus olhos. Você que está em casa me assistindo, faça essa oração. Confie no Senhor, porque você está no abrigo de Deus. Se você não está no abrigo de Deus, corra para o abrigo de Jesus. Corra para o abrigo, porque Ele é rocha. Ele é a nossa rocha eterna. Aleluia. Venha para os braços de Jesus. Venha se abrigar na sombra do Altíssimo, porque na sombra dele descansarás. Aleluia, aleluia, aleluia. Faça a sua oração agora. Faça a sua oração em nome de Jesus. Faça a sua oração.